Meus irmãos, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, nós vamos estar passando a palavra ao pastor Cornélio Augusto, pastor da Igreja Batista em Boqueirão, em Rio Bonito. Como ele falou, já há 28 anos ali, que para nós, pastor Cornélio, é uma grande alegria o seu retorno aqui, né, depois de bastante tempo, né? E como pregador, nós podemos dizer assim. E pastor Cornélio e a irmã Lourdes são os pais da Karina e do Mateus, né, que estão aqui atuando, e estão acompanhando aqui a Lídia, que é filha do pastor Adenilson, também nosso amigo, e também a Thaís, né, que também está acompanhando aí nesse ministério de adoração ao Senhor. Tá? Com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, recebemos aqui esta família e o nosso querido amigo e pastor Cornélio. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, Pai, por esse dia especial, por esse tempo, ó Deus, importante, e o Senhor, Deus, nos permite estar juntos, ó Deus, com o pastor Cornélio, recebendo aqui para ser o mensageiro nesta noite, Pai. Queremos pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre a sua vida, Pai, dando a Ele a cada dia, ó Deus, saúde, dando a Ele, ó Deus, sabedoria, e, ó Deus, dando Ele inspiração, e, ó Deus, usando a cada momento para a honra e glória do Teu nome, Pai, na transmissão do Teu recado. E nesta hora que Ele seja, ó Deus, instrumento, ó Deus, no Senhor, Pai, para nos trazer a Tua palavra, para a edificação das nossas vidas, Pai, para a salvação, ó Deus, de almas também nesta noite, Pai. Abençoa cada dia o ministério do Teu Filho, Senhor, com a sua família, a sua igreja ali, ó Deus, em Rio Bonito. Esteja abençoando também os irmãos ali em culto nesta hora. E, ó Deus, também os demais amigos nossos, colegas, ó Deus, e igrejas reunidos nesta hora, Pai. Ó Deus, seja conosco. Muito obrigado, ó Deus, por esse ambiente de adoração ao Senhor das nossas vidas. Amém. Nós te pedimos assim e nós te agradecemos no nome bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Deus seja louvado. Fica à vontade, meu querido. Obrigado, pastor Bílio. Boa noite, queridos irmãos. Agradecemos a Deus o privilégio de estarmos aqui. Queremos, de antemão, registrar a nossa gratidão à igreja, que certamente em um período de enfermidade, recentemente, no ano passado, estiveram orando por nós e nos assistindo. Não tem como a gente deixar de ficar um pouco emocionado, porque antes mesmo de estarmos noivos, a gente trabalhava aqui no bairro, no processo de organização desta igreja, junto ao pastor Orbílio, na época acho que seminarista, e a Rosinda, já era pastor, né? E o tempo vai passando, a gente vai vendo como Deus vai trabalhando. Rosinda e o pastor Bílio foram um padrinho do nosso casamento, né? Um momento muito importante na nossa vida. E retornar agora aqui, já tive outras ocasiões com a Lourdes, mas ver os nossos filhos tocando, né? Projeto de Deus nas nossas vidas, quem poderia imaginar, né? Que outrora andando aí nas ruas, evangelizando com a Lourdes, um dia estaria retornando a esta casa, hoje, de maneira tão operosa, na cidade de Itaboraí, e agora com os nossos filhos, e os nossos filhos e as nossas filhas, Thaís e a Lídia, também fazem parte da nossa família. Obrigado, Rafael, pelo contato, e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 6, louvo a Deus pela vida da Alice, do Leandro, sem dúvida, pessoas que têm cooperado com a igreja aqui também. A história do meu saudoso irmão Carlos Augusto, amigo íntimo do pastor Orbílio, enfim.
a S, enfim, são coisas que marcam a nossa vida. Mas sem mais delongas, vamos falar com Deus e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, para que estamos na dependência dEle. Marcos 6, a partir do versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viram e perturbaram-se logo com eles, e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subindo para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois que tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos os que saíam, que estavam, e os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogaram-lhe que os deixassem tocar, ao menos, a orla da sua veste, e todos que lhe tocavam saravam. Pai, fala ao nosso coração, queremos ouvir a Tua voz, e que seja somente a voz do Senhor, a fim de que sejamos edificados pela Tua palavra, e que tão somente o Teu nome seja glorificado. Oramos assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Diante desse texto, gostaria de compartilhar com você quando os ventos são contrários. Estamos começando um novo ano. E, sem dúvida, há muita expectativa na nossa vida e no nosso coração. Há muitos planejamentos na minha mente, no meu coração. Há muitas coisas que anseio e que, sem dúvida, me fará remar com mais força, me fará andar com mais força, me fará investir em alguns empreendimentos para que possamos galgar ou venha galgar determinadas coisas. Mas a grande verdade é que, diante desses sonhos que temos na nossa vida, muito natural, enfrentarmos algumas dificuldades, ou depararmos com algumas dificuldades. E eu entendo que é por isso que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. O texto vai relatar justamente isso. Jesus obrigando os discípulos a entrarem no barco, porque até então todos os discípulos tinham uma experiência extraordinária a respeito da convivência com Jesus. A multiplicação dos pães, a morte de João Batista, e ao mesmo tempo Jesus ali falando a respeito da continuidade da fé e do propósito dele para com os seus discípulos. Mas agora, diante de todo o cenário de milagre que os discípulos estavam experimentando a respeito da convivência com Jesus, Jesus queria trazer para os seus discípulos uma experiência de fé.
E muitas das vezes, diante do sonho que precisamos conquistar ou galgar na vida, a fé torna-se imprescindível para a concretização dos nossos sonhos. E toda vez que queremos concretizar os nossos sonhos, haveremos de passar por desafios. E por isso Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco. Porque até então, obrigado, querida, ver o pão multiplicado, ver o milagre do peixe e tantas outras coisas era plausível, era favorável. Afinal de contas, quem não quer ver Jesus multiplicando as bênçãos? Todos nós queremos e desejamos. Todos nós queremos. Mas além de Jesus multiplicar as bênçãos, nós também desejamos alcançar coisas oriunda dos nossos sonhos, oriunda dos nossos desejos, oriundo das nossas necessidades. E para todo esse processo haverá a necessidade da fé. Por isso Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. O barco aqui significa uma viagem. A viagem do sonho. A viagem de alcançarmos outros resultados. A viagem de mudança de vida em todas as áreas. E eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades a respeito de quando os ventos são contrários. Primeiro, entenda que Deus te coloca em determinada situação para que você tenha uma experiência pessoal com Ele. A primeira coisa que precisamos entender aqui a respeito de ventos contrários que acontecem na nossa vida é que Deus te coloca em determinada situação para que você possa ter uma experiência real com Ele. E logo obrigou os seus discípulos a subirem no barco e passar adiante para o outro lado, ou seja, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus fica à beira-mar, e os discípulos, então, é obrigado a entrar no barco. E Jesus fica bem à vontade, despedindo-se da multidão. Mas os discípulos já estavam no barco. Então precisamos entender que Deus nos coloca no barco para que possamos ter uma experiência pessoal com Ele. E nós estamos entrando no ano praticamente 2024. E tenho certeza que há muitos barcos que Deus vai colocar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para que tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Amém, irmãos? Então, por maior que seja o processo, e ainda que ele seja difícil, nunca se esqueça de quem colocou você no barco. Nunca se esqueça de quem colocou você no barco. Senhor, esse sonho é meu, esse empreendimento é meu. Não, é do Senhor. A Bíblia fala que os sonhos de Deus para a nossa vida não podem morrer, amém, irmãos? Logo, Deus sonha, Deus tem projeto para a nossa vida. Então, se Deus tem projeto na nossa vida, Ele há de nos colocar no barco. A segunda coisa que eu aprendo a respeito de vento contrário, creia que para mudar de patamar, você precisa sair da zona de conforto. Para mudar de patamar, você precisa sair da zona de conforto.
Eu quero alcançar isso, mas eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso estudar um pouco mais. Eu preciso ser o melhor funcionário. Eu preciso ser o melhor servo. Eu preciso ser melhor crente. Então, para mudar de patamar, você precisa sair da zona de conforto. Talvez acordar mais cedo, dirigir mais tempo. Talvez ter mais paciência. Talvez ser mais longânimo. Talvez amar mais. Talvez entender mais. Talvez compreender mais o processo. Talvez estudar mais. Mas você precisa sair da zona de conforto. E os discípulos, então, entram no barco e começa uma tempestade, porque o vento era contrário. Às vezes na nossa vida é assim. Nós entramos em uma embarcação, nós entramos no sonho, diante daquilo que nós queremos alcançar, diante daquilo que nós desejamos obter, mas somente diante de uma mudança de patamar, e passando talvez por mar bravios da vida, é que nós chegaremos a um tempo de bonança. E logo os obrigou os discípulos a subirem no barco. Mas Jesus passou adiante, para o outro lado, enquanto despedia-se da multidão. Uma coisa interessante também é que quando nós entramos no barco, nós percebemos aquilo que gera desconforto. Mas que possamos entender que o processo é necessário. Amém? Para que nós possamos passar para o outro patamar. O processo é necessário. Quando o vento são contrário, creia que o Deus que te envia sempre ficará intercedendo e que irá ao teu encontro. Você está entendendo isso? O Deus que nos obriga a entrar no barco, o Deus que nos envia, Ele se coloca como intercessor. E se colocando como intercessor, Ele sabe o momento certo de chegar naquilo que te atormenta, de chegar naquele ambiente que te desequilibra. Deus sabe o momento certo de chegar naquilo que te aflige. Diz o texto, versículo 46 e 47, tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, mas ele sozinho em terra orando. Ah, meus queridos irmãos, se a gente entendesse o quanto Jesus ora por projetos que Ele tem para as nossas vidas, ficaríamos muito mais confiantes. A Bíblia fala que Jesus é intercessor. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por maior que seja a tempestade, Jesus é o teu intercessor. Ele intercede ao Pai por você, por sua família. O vento pode ser contrário. Jesus sabia piedosamente que ele tinha que ir ao encontro dos seus discípulos.
Os discípulos entram num processo de obediência e Jesus sabia piedosamente que ele tinha que ir ao encontro dos seus discípulos, ou seja, ao encontro das suas necessidades. E qual era o processo, pastor? Jesus tinha que andar sobre o mar. Jesus tinha que andar sobre o mar. É um fenômeno raríssimo que a ciência não consegue comprovar, mas que o nosso Deus Todo-Poderoso pode e faz todas as coisas. Logo, Jesus entra num processo intercessório de oração pelos discípulos que estavam naquele barco, quase indo a pique, porque ele sabia que, além daquela tempestade, ele tinha que romper contra a natureza, porque o vento era contrário. Uma outra lição que nós podemos aplicar aqui para o nosso coração é que, por maior que seja a tempestade, Jesus nunca nos deixará sozinho. Ele irá ao nosso encontro. É por isso que precisamos colocar os nossos pensamentos diante de Deus e os nossos projetos serão estabelecidos, diz a palavra. Até quando nós colocamos os nossos pensamentos diante de Deus, os nossos projetos são estabelecidos. A quarta coisa que eu aprendo aqui, quando os ventos são contrários, creia que o Deus que te envia é o Deus que conhece o seu limite. O Deus que te coloca no barco, ainda que ele tenha consciência que haverá uma tempestade, é o mesmo Deus que pede, confie. Ele sabe o seu limite. Vamos para o cenário ilustrativo. Jesus agora andando sobre o mar, indo ao encontro dos seus discípulos. E Jesus então avista os seus discípulos de longe e percebe que eles estavam remando. E o texto fala que o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite. Mas mesmo o vento sendo contrário, e os seus discípulos no processo de fadiga, diz o texto que aproximou-se Jesus dele, andando sobre o mar. Diante dos teus projetos, diante de coisas contrárias, talvez até mesmo de uma palavra, de uma descrença, de uma insegurança, Jesus sabe o nosso limite. E se Ele sabe e conhece o nosso limite, Ele vai perceber o momento da nossa fadiga. Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. E quando os discípulos já não tinham mais força no barco, Jesus aproxima-se deles, andando sobre o mar, e passa-lhe adiante. Por que Jesus passou adiante? Porque Jesus tem mais força do que o vento.
Jesus é mais forte do que uma tempestade. Jesus é mais forte diante de tudo aquilo que tenta desequilibrar a nossa vida. Jesus passa adiante. E quando Jesus passa adiante, certamente ele volta-se e olha para o vento vindo ao contrário, agora de frente para ele. E diz o texto então que quando Jesus entra no barco, ele dá ordem ao vento para se acalmar. Mas eu quero então para a penúltima síntese desse texto, a respeito de quando os ventos são contrários, não se desespere, pois o milagre que você precisa, que nós precisamos, estará a caminho. Eu não sei como está o seu coração aqui nesta noite. Mas eu confesso para você que alguns momentos diante dos sonhos que eu tenho na vida, a tendência às vezes é se desesperar. Mas assim como o Espírito Santo fala ao meu coração, eu tenho a plena convicção que fala ao seu. Quando ventos são contrários, não se desespere, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Somente com o nosso aquietar, introduzindo Jesus no nosso barco, é que veremos o milagre que está prestes a acontecer. Porque muitas vezes, diante da tempestade, diante daquilo que deixa a gente desequilibrado, a gente tende a se desesperar. E toda vez que nós nos desesperamos, toda vez que nós ficamos preocupados, toda vez que nós ficamos inquietos, a gente pensa de forma equivocada muitas coisas. A gente tende a perder o equilíbrio das coisas. E qual foi o desequilíbrio daqueles discípulos que estavam desesperados, que não tinham mais força no braço? Identificaram Jesus como um fantasma. Às vezes o milagre está chegando na nossa vida através de uma palavra. Às vezes o milagre está chegando na nossa vida através de um relacionamento. Às vezes o milagre está chegando na nossa vida através de um aconselhamento. Às vezes o milagre está chegando na nossa vida através de um tempo que Deus limita. Olha, não embarque agora. Esse não é o momento. E às vezes, enfadado, tentando ajustar as coisas, a gente reclama por isso ou por aquilo, mas Deus está prestes a fazer o milagre. Então, diante do milagre que Deus precisa fazer na sua vida, quando o vento é contrário, não se desespere, confie. Davi fala, mas Deus é minha única esperança, confio nele, a minha alma fica tranquila. O nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Então os discípulos estavam tanto desesperados que entenderam que Jesus era um fantasma. E deram gritos. Já era quase noite. Descanse no Senhor. Desarme-se no Senhor. Pensamento, mente, coração. Confia nele e o mais ele fará. Entenda que ele te convidou para entrar no barco.
Ele é Senhor do céu, da terra e do mar. Última coisa que eu aprendo quando o vento são contrários. Deixe Jesus entrar dentro do barco. Jesus poderia acalmar a tempestade, prumado com seus pés na água. Ele já havia rompido a força do vento. Ele já estava ao lado do barco. Os discípulos já haviam identificado que de fato era Jesus, mas faltava ele entrar dentro do barco. O que a palavra de Deus quer falar ao nosso coração aqui é que Jesus precisa ser introduzido dentro dos nossos sonhos. Às vezes, dentro do nosso barco, dentro da nossa embarcação, tem a mala, tem a bagagem, tem um recurso para colocar combustível no carro, tem a roupa para colocar no dia seguinte, tem os projetos todos alinhados, mas está faltando Jesus entrar dentro do barco. A grande verdade é que Jesus só acalma a tempestade externa quando a tempestade interna, nosso coração, está no controle dele. É por isso que a Bíblia fala sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Os discípulos entenderam: o Senhor entra no nosso barco, entra no nosso coração, entra na nossa vida. E a partir daí, faça o milagre que todos nós necessitamos e não tem condições de fazer. E o texto fala que quando Jesus entra dentro do barco, já identificado pelos discípulos, ele dá ordem ao vento, ele dá ordem à água e a tempestade se aquieta. Logo em seguida, os discípulos chegaram juntamente com Jesus do outro lado. Para chegarmos do outro lado, precisamos sair da nossa zona de conforto. E diz o texto que quando Jesus chegou do outro lado, pessoas eram trazidas nas macas, nas camas, e eram curados. Pessoas eram transformadas por Jesus através do processo da fé dos discípulos. Milagres aconteciam na vida de muitas famílias, porque quando o vento são contrário, Jesus nos ajuda a chegar do outro lado, para que os milagres aconteçam na nossa vida, na vida de outras pessoas, e também haja famílias transformadas. Aplicando a palavra para o nosso coração aqui nesta noite, entendendo que com Jesus é possível ter uma experiência extraordinária com Ele.
Jesus é aquele que nos coloca em determinada situação para que tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Assim como Tomé teve, assim como Pedro teve, assim como você teve, Deus quer te levar para outro patamar. Saiamos da nossa zona de conforto, sempre em ascendência, sempre querendo crescer, 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 crescer. E em tudo, introduzindo Jesus no seu barco. Porque quando a tempestade chegar, primeira coisa que a tempestade precisa ver, ou o vento contrário precisa perceber, que a sua embarcação tem um comandante. Amém? E esse comandante é Jesus. Ele é dono do barco. Ele é dono do teu projeto. Ele é dono dos seus sonhos. Ele é Senhor do céu, da terra e do mar. E ainda que o vento ruja e tenta perturbar, descanse. Descanse. O Deus que te enviou está orando para romper com o vento contrário, com as dificuldades e se apresentar a você. E diante dessa apresentação, coloque Jesus no lugar certo. Senhor, o barco é só madeira, a casa é só concreto, a roupa é só tecido. É coração que o Senhor precisa estar dentro. É minha vida que o Senhor precisa governar. Por isso, guardarei o meu coração para desfrutar da presença do Senhor. Permitindo Jesus entrar no seu barco, todos viram e se aquietaram. E Jesus falou: não temas. Tende bom ânimo. Sou eu. Diante daquilo que nos inquieta, vamos permitir que a voz desse Deus seja ouvida pelos nossos ouvidos e introduzida à nossa alma, ao nosso coração. Permita Jesus falar diante dos seus projetos, que talvez o vento seja contrário, talvez a insegurança, o medo, o tempo, talvez o investimento, talvez o sacrifício, talvez a falta de compreensão de alguns, talvez a falta de oportunidade, talvez a falta de reconhecimento, diante de tantos projetos, de sonhos, de embarcação que temos na vida. Permita-se ouvir a voz de Deus, não temas. Tende bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O Jesus de Nazaré. Aquele que te enviou, que te colocou num barco,
mas que não te deixará sozinho em uma tempestade. Eu quero, em nome de Jesus, orar para que a tua fé seja fortalecida diante da embarcação, diante dos seus sonhos, diante dos seus projetos. Eu quero orar e pedir que você entenda e ouça a voz de Deus, não a identificando como um fantasma, mas identificando como a voz do Senhor para o fortalecimento dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. E diante de tantas coisas que temos, e certamente estamos colocando diante do Senhor, talvez alguma coisa que você não alcançou ainda no ano passado. Eu creio que foi no ano 2022, ou 23, a Sidneia fez um concurso, até expus essa matéria no Zap da igreja. E ontem pela manhã, acho que foi hoje, foi ontem pela manhã, ela me enviou: pastor, a Sidneia não frequenta a nossa igreja, ela ainda não é membro da igreja, a esposa ainda não é cristã, ela aceitou a Cristo, está sendo acompanhada pela igreja. Mas ela participou de um culto, de uma atividade lá na igreja, que nós realizamos há bastante tempo, chamada 12 dias para 12 meses de provisão. E ela fez um concurso aqui na cidade de Itaboraí, eu creio que no ano 2023. E ela trouxe um relato: pastor, está aqui o meu nome no jornal da cidade. De fato, agora eu sou funcionária da prefeitura de Itaboraí. Eu falei: como foi isso? Pastor, foi na campanha. Eu jamais poderia imaginar que um concurso que eu fiz há tanto tempo atrás eu fosse pensada para uma aprovação. E ela falou assim: foi fruto da campanha. Eu lembro-me com muita propriedade que eu pedia naquela campanha que Deus me desse uma autonomia financeira e profissional. O esposo dela é contador e tem escritório de contabilidade lá na cidade, mas ela queria a sua autonomia. E ela se reportou àquele tempo, no passado, e o tempo que Deus trabalhou, e agora quer dar um culto de gratidão ao Senhor, porque Deus não esquece das nossas necessidades. Queridos, talvez alguma coisa você colocou para Deus e ainda não se resolveu, porque o vento ainda é contrário. Mas se a embarcação foi só com a bagagem, foi com lenço, foi com a roupa, e não foi com Jesus, a palavra de Deus nessa noite fala: coloque Jesus. Coloque mais Jesus no seu sonho. Coloque Jesus mais no seu projeto. E se Jesus, porventura, estar quietinho lá na terra, na beira-mar, orando, não se preocupe, Ele virá ao seu encontro. Identifique a sua voz. Anime-se nele. E Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Nesta noite, você quer que a sua fé seja fortalecida diante dos seus sonhos? Fique em pé.
Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.